Revista Horse aqui nos Jogos Equestres Mundiais 2018 em Tryo, Carolina do Norte, Estados Unidos. Ontem o Brasil, a equipe do Brasil foi desclassificada, ficou em 14º lugar e acabou ficando fora da final. A gente chamou aqui o cavaleiro Yuri Mansur, que faz parte da equipe, para comentar como é que foi a performance do Brasil. E vou começar. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Tudo jóia. Yuri, vamos começar direto ao assunto. O que deu errado para o Brasil? Na verdade, como eu comentei, foi uma armação que pegou todo mundo um pouco de surpresa. Você vê o resultado mesmo, é muito atípico. Tiveram 6% de zero. Vamos dizer que o normal são 20% de zero numa prova muito difícil. De 140, sei lá, 130, tivemos 4 zeros. Então, realmente... E nossa equipe ela era composta por um cavaleiro, um conjunto, que é o Pedro Vênis, que tem chance ainda de ser campeão do mundo, que é um conjunto super consistente. Um conjunto antigo, mas com um cavalo ainda um pouco inexperiente, que teve uma pausa por lesão, que é o cavalo do Chico. Um conjunto que teve um problema sério técnico ano passado e voltou a ficar bom só agora no final, na reta final, que é o do PP. E Minha Égua, que é um conjunto muito novo, que a gente se conhece há 3 meses e meio, há 7 concursos. Então, a gente sabia que numa condição normal de construção, de percurso, a gente tinha uma chance real de medalha. Só que ontem acabou que a prova acabou sendo mais difícil que a de hoje. Então você pega uma equipe como a Bélgica, que tinha entre os 4 cavaleiros, os 4 entre o top 15 do mundo, não classificaram para hoje também. Então, na verdade, eu acho que foi isso. A gente atingiu... 3 dos nossos conjuntos não estavam prontos por uma dificuldade que a gente só viria na final, vamos dizer assim. De repente, na final, a gente podia até fazer alguma coisa. A gente pegou na primeira qualificativa e aí realmente a gente não estava pronto para aquela dificuldade toda. Agora, Yuri, sempre quando tem um resultado negativo, surgem as críticas, a gente tem ouvido falar muita coisa. O Brasil veio sem técnico. Faz falta um técnico para a equipe? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu acho que o Pedro Paulo ele fez um trabalho que... O Pedro Paulo é chefe de equipe, né? Sim, eu acho assim, vamos primeiro partir do primeiro ponto. A CBH, no momento, a situação do país, do COB, de tudo que aconteceu, ela não está com uma disponibilidade financeira para ter um técnico. A gente teve um investimento absurdo em técnico, assim, incrível com o João Maurice, enfim, gastou-se dinheiro pra caramba e também não foi feito medalha nem no Pan-Americano ano passado. O que eu acho que o Pedro Paulo fez um trabalho incrível é que se você analisar pela primeira vez nos últimos, nem posso dizer quanto tempo, você pega a equipe inteira, só tinha o Pedro que tinha feito um campeonato, mais ninguém, nunca tinha saltado nenhum mundial. É assim que se constrói. O Pedro é uma construção de 5, 6 campeonatos. Não é à toa que ele está onde ele chegou. O Rodrigo, se você analisar a carreira dele, teve Copa do Mundo que ele vinha ganhando e perdeu, teve Olimpíada que ele não classificou, entendeu? É uma construção de experiência e tudo. Eu acho que o Pedro ele teve coragem e a possibilidade de fazer isso. Tinham bons cavalos. Nunca nenhum técnico ganhou tanta Copa das Nações antes quanto a gente ganhou. Está realmente... E vai acontecendo coisas. 2 cavalos principais meus tiveram problema. A égua do Marlon, o proprietário não pôde trazer, então também não é que ele veio com o time titular dos sonhos dele. Então eu acho que na verdade o trabalho foi todo muito bem feito. Hoje tem uma paz política, uma paz de equipe que eu nunca testemunhei. Agora, outra crítica que a gente ouviu também foi com relação ao processo de seleção. Demoraram muito para definir a equipe, praticamente 2 semanas, 1 semana antes de vir para cá, a equipe estava indefinida. O Brasil acabou ficando até sem reserva. Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Isso... Por um lado eu concordo, eu acho que quanto antes é determinado a equipe, todo mundo fica um pouco mais tranquilo. Até eu, no meu caso, eu acho que eu poderia ter me preparado um pouco melhor, talvez, por um lado, que você fica sempre numa insegurança, que se você fizer uma má performance, a coisa pode acontecer. Mas eu entendo o Pedro também, foram acontecendo coisas no meio do caminho que foram um pouco... A reta final mudou tudo muito, assim, dessa vez. O cavalo do Felipe Filho vinha sendo um cavalo muito seguro e na reta final ele começou a saltar muito pior do que ele vinha saltando. A égua do Marlon não estava sendo muito contada, de repente ela andou super bem em Rickstead, mas logo depois o proprietário não quis mandá-la para o Mundial. Então eu entendo o lado do Pedro, eu acho que no momento ali, qualquer decisão que ele tomasse poderia ser prematura, entendeu? E no momento que foi tomada, aí o que aconteceu com o cavalo do Felipe Amaral, isso acontece em todas as equipes. Aí uma lesão na última hora, isso você vê em outras equipes, aconteceu também. No caso dos seus animais, por exemplo, se você tivesse poupado um pouco mais eles, talvez não chegassem numa outra condição, talvez você não tivesse com a sua outra égua, que parece que estava numa melhor condição? Não, então, na verdade foi o contrário. A Baby Lot, o Pedro
ela vinha fazendo uma campanha incrível, ganhou o Rickstead, tinham 13 5 estrelas 0 seguidos. Ela se lesionou numa situação oposta. Ele me deu total liberdade de fazer como eu quisesse fazer e eu a poupei demais e ela machucou. Foi uma coisa assim, ela nunca tinha sido tão poupada e machucou. Eu acredito, e o meu outro cavalo foi um acidente de percurso, ele quebrou a pata no meio do percurso. Também não acho que nada diferente poderia ter acontecido. Dizer, putz, talvez eu tivesse ficado mais tranquilo para fazer um pouco mais de teste nessa última égua, talvez um pouco, mas de verdade eu acho que o Pedro ele fez um super trabalho, assim, eu acho que ele deu oportunidade para muita gente e os resultados de Copa das Nações dizem por si próprio, assim, ele teve muitos bons resultados e com vários cavaleiros em mescla, não só com 2 ou 3 saltando o tempo todo. Ele bateu um papo também aí com o Vitor Alves Teixeira, que está comandando a equipe da Argentina. Ele criticou essa questão da falta de técnico no Brasil. Ele falou, inclusive, sobre o armador da pista, que ele conhece muito bem, que conhecer o amador podia ter ajudado os cavaleiros. Queria que você comentasse isso. Também isso eu acho que é quando as pessoas... É seu amigo, né? O Vitor é meu amigo, só que eu acho que nesse ponto ele comentou uma coisa sem conhecimento. A gente teve a ajuda do Guilherme Nogueira e o Guilherme fez um estudo bem complexo de toda a armação do Alan. E, na verdade, o que o Pedro fez é o que a Holanda faz também, é uma cultura um pouco diferente do que vinha sendo feita. Eu sou de acordo com essa política. A gente não fez um treino junto. Ele respeitou o que cada um vinha fazendo para se juntar. Pô, se de repente na próxima vez ele vai achar que é melhor fazer um treino junto, alguma coisa, talvez. Só que tem que lembrar também a realidade da confederação no momento. A gente não está com uma disponibilidade financeira para fazer esse tipo de investimento, né? E todos os cavaleiros hoje, você pega, a gente tem uma agenda de concurso muito complexa também para você conseguir encaixar tudo isso, né? Eu acho que, na verdade, você pega a realidade do que seria a progressiva do Mundial, era o primeiro dia, a gente saiu em terceiro. Né? Foi um ótimo dia, né? Eu tive um acidente lá e saímos em terceiro. E ontem, se eu não tenho um acidente, no final, o meu resultado descambou um pouco. Mas se eu não tenho um acidente ontem, a gente tinha passado para a final. Entendeu? Como é que fica a perspectiva do Brasil agora para o futuro? O Brasil tem que torcer aqui, quer dizer, no Brasil, na verdade, não, toda a América Latina tem que torcer para o Canadá e para os Estados Unidos terem ficarem entre os 6 aí, para pelo menos abrir mais algumas vagas no Pan-Americano, né? E a gente viu também que a equipe brasileira está praticamente montada por atletas que moram aqui na Europa e esse Pan-Americano vai ser no Peru, na América Latina. Na verdade, o problema maior é que, até com votação do ex-presidente da CBH, ele apoiou essa decisão, que é uma decisão equivocada, de o Brasil agora ele ter que classificar para o Pan-Americano. Isso é o pior. E a gente tem um Sul-Americano em novembro, e a CBH não tem muito recurso no momento para ajudar a gente a ir para lá. Então, isso vai ser montar esse time ideal para ganhar o Sul-Americano, ou para estar classificado para o Pan-Americano, realmente é um plano importante a ser feito, né, para conseguir classificar para o Pan-Americano. E daí em diante, eu acho que o caminho normal é a gente conseguir a vaga no Pan-Americano. A gente tem o Brasil hoje tem um leque grande de cavalos e cavaleiros que estão prontos para vir aqui, para vir em qualquer lugar, entendeu? Eu acho que faltou realmente... Faltou planejamento? Porque olha, eu vou te passar uma outra pergunta aqui, uma outra crítica que a gente ouve. A gente fica intermediário aqui das coisas que a gente ouve, ninguém quer. Obviamente, estamos todos torcendo para o Brasil, né? Então, um dos comentários do Brasil disse que tinha 12 conjuntos habilitados para vir aqui para o EG. Acabou vindo com 4, e vindo sem técnico. Assim, houve um erro de planejamento em tudo isso? Mas então, vamos lá. Vamos voltar para os últimos 8 anos. Qual foi o resultado que o Brasil fez? Tinha técnico, tinha isso, tinha aquilo, gastava-se uma fortuna com pessoas ali que não mudava nada. Mas esse foi o pior resultado do Brasil em EG, né? 14º. Sim, agora a primeira vez tiveram 3 cavalos, o pior resultado do Brasil no EG, não, talvez nos 2 últimos EGs, né? Yuri, você foi reserva em 2014, na Normandia, e hoje estava aí na equipe, é uma coisa que você batalhou há muito tempo por isso, e o Brasil acabou tendo, se não foi o pior, foi um dos piores resultados. Como que fica a perspectiva daqui para frente? O que eu acho, a análise, posso estar enganado, mas a análise ela é
Em hipismo, em qualquer esporte, mas no hipismo é muito difícil você fazer análise criticando um planejamento, criticando todo o trabalho feito, com resultado individual. Porque, voltando a falar, você falou que nos últimos mundiais foi ruim também, mas não foi tão bom quanto aqui, foi pior. Eu concordo, sem dúvida. Só que se você pegar todo o processo até aqui, nunca foi tão bom também. Ah, é? O Brasil ganhou a Copa de Rickstead, ganhou a Copa de La Baule, ganhou Calgary, 2 vezes segundo em Calgary, terceiro agora em Rickstead. Eu ganhei Grande Prêmio 5 Estrelas, o PP ganhou Grande Prêmio 5 Estrelas, o Marlon foi segundo em Grande Prêmio 5 Estrelas, o Chiquinho foi segundo em Grande Prêmio 5 Estrelas, o Pedro ganhou 2 5 Estrelas ano passado. E o que foi acontecendo, o que acontece em muitas outras equipes, bom, vamos falar a Bélgica. A Bélgica tem o melhor técnico, tem os 4 melhores cavaleiros e também não classificaram para a final. Aí a gente vai falar o quê? Que a Bélgica está tudo errado, que não foi. Eu tenho convicção plena que foi uma armação muito atípica, que nem talvez o chefe de percurso esperou o que ia acontecer. E numa equipe não tem. A armação estava para todo mundo, né? Exatamente, por isso que equipes fortes como a da Bélgica ficaram fora. Né? E você pega. Nenhuma equipe é composta por 4 cabres. Não é. Tem conjuntos mais fracos e mais fortes. Por isso é uma coisa progressiva. Então, eu vou dizer isso. Eu acho assim: se você olhar para trás, os resultados vinham ótimos. A gente teve a infelicidade do proprietário do Marlon não poder mandar égua, que isso não aconteceu no outro ego. E se pega no outro ego, o Marlon não pode ir com o cavalo dele por algum motivo, já muda. E assim vai indo. Eu tive uma lesão 1 mês antes do ego com o meu cavalo, que estava na melhor forma dele. E minha outra ego, que podia ter ficado em tempo em forma, não ficou. Então são já 3 cavalos principais, mas vai dizer que alguma coisa dessa, a gestão foi mal feita? Não, foram 2 acidentes e um proprietário que na última hora prometeu que ia deixar e não deixou. Então, então, na sua opinião, o planejamento foi tudo ok? Pode ser melhor? Pode. O Pedro é a primeira vez que ele faz? Agora ele é uma pessoa que eu vejo, ele está aprendendo e quer aprender e quer fazer melhor. Com mais investimento, que você está falando, de repente tem um técnico que auxilie, seria ótimo, mal não vai fazer. Como a Irlanda, tem um cara que conta as linhas, que tem não sei o quê, obviamente, mas de onde vem esse recurso para fazer isso? Né? Eu acho que tudo caminhava para uma coisa boa, realmente. No final, o meu resultado foi muito pior do que eu esperava, entendeu? Então acho que prejudicou bem. E do contrário, não tem muito, eu não vejo uma responsabilidade clara do que aconteceu. Coisa de esporte, ruim, mas voltando para trás, eu não vejo muita coisa no procedimento que poderia ter sido feito diferente. Uri, muito obrigado pela entrevista aí. Eu só queria terminar com uma última questão. O Brasil tem muita picuinha, as pessoas falam muito antes, falam muito depois. É difícil isso para os atletas que estão participando? Isso sem dúvida nenhuma. Essa entrevista mesmo, você vê quanto julgamento ele é feito. Então, eu só vim transportar para você. Não, exatamente, não estou criticando isso, mas como é feito, né, a análise de tudo. E só é feito é sempre a parte, com uma foto do momento, aquilo ali. O processo, para a gente ganhar isso aqui, nunca teve uma medalha no Mundial na história. A gente já teve conjuntos como o Rodrigo, como o Neco. O Rodrigo ganhou medalha. Ele ganhou, mas estou falando. As equipes. De equipe. A gente já teve equipes com Neco e Rodrigo na equipe. O Neco com o Balubê, o Rodrigo, entendeu? A gente teve equipes tão fortes. É injusto, então, essa cobrança que as pessoas têm? O que eu acho, na minha cabeça, eu falando por experiência própria, eu acho que o caminho nunca foi melhor. A gente está numa direção, não vejo mais aquela coisa que tinha claramente, politicamente, um outro lado, uma disputa. Mesmo, vou dizer, os 4 membros da equipe que a gente é amigo, não somos amigos pessoais, mas existe uma paz, uma harmonia, cada um faz o seu trabalho, a gente se respeita. Eu acho que está num ambiente, todo mundo teve chance de fazer Copa, o resultado ele foi totalmente objetivo, não tem ninguém que pode falar assim, eu tinha que ir mostrar uma planilha, falar que é o meu resultado, como já aconteceu até em outros episódios com o Vitor, comigo, com infinitos cavaleiros. Então eu acho que é um primeiro passo, a gente fez um bom primeiro dia, a gente fez boas Copas das Nações, analisar, tentar melhorar, mas não tem que achar pelo em ovo. Eu acho que
é um processo ainda longo até a gente conseguir ter vários conjuntos saltando nesse nível e não ter a felicidade de perder um ou outro, mas de verdade eu acho que a coisa está mais para todo mundo, entendeu? Tá ótimo. Muito obrigado, Yuri, pela entrevista exclusiva aqui à revista Horse, acompanhando os Jogos Equestres Mundiais aqui em Tryon, Carolina do Norte, Estados Unidos.